Olá, o assunto que eu trago nessa live é um dos mais importantes do qual eu me ocupo há mais de 20 anos e ele me deixa realmente muito impactado. Puer a Eternos é um nome dado a um arquétipo que é uma qualidade inerente à própria existência do homem que não envelheceu. Existem dois textos completos sobre o tema. Puer a Eternos, da Paulus, da Marie-Louise von Franz, A Luta do Adulto contra o Paraíso da Infância. E o livro do Puer, do James Hillman. Esse é mais fácil de entender, esse é mais completo, que esgota o assunto. Qual o problema do homem que vive identificado com a infância e a adolescência? A falta de acesso aos arquétipos da masculinidade amadurecida. A consequência universal é a falta de líderes em condições de organizar a sociedade em suas instituições, a partir da família, empresas e instituições públicas, para que possa ter um projeto de sustentabilidade. Em vez disso, no momento com essa crise da identidade masculina, marcada pelos homens identificados com o poder, ou melhor, não identificados com o poder, porque eles confundem o poder com a pessoa deles, e ao ter a oportunidade de exercer o papel no sentido de organizar as instituições e a família, a partir de duas características fundamentais do masculino, que é a compaixão e a justiça. Então essa é uma questão universal. A origem do homem que não conseguiu acessar os arquétipos da masculinidade amadurecida é o complexo materno. E a origem do complexo materno é a possessão ou a continuação da maternidade na ausência da paternidade libertadora. A maternidade é um papel da mulher que ele tem tempo de duração, mas que ele também dá muito poder ao feminino. E quando não existe a parte masculina, o pai, que se envolve na relação com o filho e separa o filho da mãe a partir, geralmente, de 5 anos, o que o Freud chamou de complexo de Édipo, que é a história do homem que matou o pai e casou com a mãe. Naturalmente que essa é uma das peças mais antigas e mais exibidas, mas ele não sabia que era o pai dele e nem sabia que era a mãe dele. Então, esses contos da literatura grega, eles mostram essa questão fundamental. Quando o pai entra na relação da mãe com o filho, nós estamos falando do masculino, eu posso falar mais tarde do aspecto da mulher também identificada com esse arquétipo, seria Puella, pouca coisa tem escrita sobre ela, mas nesse momento que a gente sofre por essa falta de liderança identificada com o poder, nós precisamos de entender o que de fato ocorre
e qual seria a solução. O complexo materno é quase generalizado. E o puer-eterno não é uma neurose nem uma patologia descrita pelo CID, porque ela está relacionada, ele está relacionado, o complexo materno, com o processo de desenvolvimento. Então, qual que é o procedimento do homem que não conseguiu se afastar da mãe? Ou ligado a ela, ou lutando contra ela, ele desenvolve uma identidade do herói. O herói se liga à realização de feitos cada vez mais heróicos, e o ápice disso são os homens voadores, os escaladores. Eles tentam ficar cada vez mais longe da terra ou cada vez mais longe da mãe. Então eles têm uma paixão enorme por esses desafios e, além disso, os esportes radicais, todos eles sem limite, porque o limite humano já não basta para o herói. Então existe todas as histórias dos heróis sobre-humanos, aqueles que vieram de outros planetas, aqueles que entraram em contato com animais e tiveram deles a astúcia ou a capacidade, como a história do Homem-Aranha, como a história do Super-Homem, e tantos outros que têm qualidades sobre-humanas. Então, essa ilusão, e também uma outra parte que é um machismo exagerado, porque a masculinidade assertiva, com certeza, ela denota uma questão interna de uma feminilidade não resolvida. O caso do puer, o puer-eterno, uma das outras características mais marcantes e que custa muito caro, que custa muito transtorno, é que ele não consegue relacionar apenas com uma mulher. Ele busca inconscientemente a relação com uma deusa que o colocará no colo e realizará todos os seus desejos. Quando então, na relação afetiva, no casamento, ele busca na mulher a sua mãe, isso também está escrito num outro texto, que é Sob a Sombra de Saturno, ele então, depois que ele se envolve afetivamente com a mulher, ele desapaixona, se desliga dela para começar tudo de novo. Ele nunca tem um tipo certo de trabalho, ele tem uma ilusão de uma megalomania, porque para compensar o estado interno de sofrimento, de identidade, ele se acha um gênio incompreendido. Então nenhum trabalho é bom para ele. Ele tem às vezes a ilusão que uma grande descoberta vai vir através dele, seja nas artes, seja na ciência, seja em qualquer outra modalidade da existência. E em muitos casos o puer realmente ele consegue criar algumas coisas. Então o puer é uma pessoa que vive de fantasia. A fantasia é extremamente importante porque é a partir dela que as coisas são criadas, mas ele não tem raiz, ele não tem sustentabilidade. Ao contrário do puer, é que eles chamam de sênex, ou seria o avarento, que só tem raízes, seria aquele que está ligado à matéria e não consegue sair. Então, essas duas identidades, seja do sênex ou seja do puer, são identidades polares da identidade masculina.
aqui eu não quero fazer uma referência a uma questão que muita gente fala sobre a pessoa bipolar, não é nada disso. A bipolaridade é a pessoa já uma psicopatologia prevista no CID. A questão é que essa vivência do arquétipo é um processo inconsciente. Ele não consegue entender como que ele funciona. E ele não consegue dar uma sequência nos seus projetos. Geralmente ele começa muitos projetos e larga pelo meio. E isso cria uma situação extremamente difícil com relação à capacidade de ter recursos, a capacidade de ter uma representação social e principalmente a impossibilidade dele se envolver com os filhos e poder dar para eles uma identidade, um destino, uma referência. Outra parte do Puer seria também um homem nostálgico. Como diz Hilma, ele aceita perder, é suave na resposta à ira, e ele aceita sempre, como ele fala, está sempre no atoleiro, sempre como a água, que afinal de contas é um dos elementos que aparece muito no sonho do puro. Quer dizer, um terreno lamaçoso, que não é nem terra firme e nem água. Então, o Puer, ele é marcado pelo complexo materno, e a solução do complexo materno, com certeza, não é se afastar nem brigar da mãe, mas fazer com que a relação vincular dos dois, o vínculo dos dois, não faça dele um herói da mãe e nem ela continue a exercer o seu papel negativo. Acontece que o homem que não se separou da mãe, quando ele casa, muitas vezes a mãe acompanha, ela não aceita a pessoa com quem ele se casou. Isso acontece demais. Ou então ela aceita e manipula no sentido de fazer parte da nova família, e quando vem os netos ela assume também a maternidade do neto. E em muitos casos essa necessidade de maternidade compulsiva ela é projetada até nos animais, nos cães e nos gatos. A maternidade ela precisa de ser renunciada a cada passo, para que em cada passo desse exista um processo de crescimento. Do bebê para o menino, do menino para o rapaz, do rapaz para o homem, senão ele fica paralisado conforme nós estamos falando. Faz parte do desenvolvimento. Não, como eu estava dizendo, não pode ser rompido numa relação de se afastar da mãe, mas romper esse vínculo. E esse trabalho é unilateral, porque quando a mãe ela é possuída por esse complexo materno, se ela não tem a oportunidade de entrar na consciência e lutar contra isso, e criar uma outra forma de vida, um outro tipo de interesse, criar um crescimento, isso não dá para ser resolvido. Nós só podemos resolver alguma coisa se a gente souber sobre aquilo. Muitos das obras de arte, muitos dos filmes, passa sobre essa questão. O masculino, ele possui arquétipos que são organizados no sentido de dar uma identidade de poder ao princípio masculino. É indispensável para o homem poder exercer o seu trabalho como juiz ou em qualquer outra profissão, principalmente o juiz, que é um homem que tem fé pública, que decide
a aplicação da justiça. Então, no arquétipo do pai identificado com a paternidade plena, nós temos a história de Salomão. E contra isso as histórias dos homens que são tão dependentes das mulheres que eles chegam a agredi-las, que eles chegam até as tragédias, porque eles não podem viver sem elas. Eles buscam então uma identidade, e depois que a mulher conseguiu o seu progresso, ficou evidente essa perversidade do masculino. Os arquétipos que identificam a masculinidade plena, colocado num livro esgotado já desde 93, quando ele aparece, o Rei Guerreiro Mago Amante, de um psicólogo analítico e de um mitólogo, ele vai explicar então a polaridade que mostra quando o rei tem poder, mas ele não tem o desenvolvimento pleno do arquétipo do rei, ele se torna então no tirano, quando ele não tem no covarde. E assim, continuando cada parte positiva e cada parte negativa desses arquétipos. Em contrapartida, isso é assunto para um outro dia, os arquétipos do feminino, que nenhum livro até agora foi plenamente traduzido, só parte, a maioria desses livros, os bons livros é da Toni Wolff, a mãe, a amazona guerreira, a pitonisa, ou a mulher que possui assim a sensibilidade, como a mãe de santo, a psicóloga, a cartomante, né? E a companheira. Evidentemente que, assim como o processo evolutivo do homem, ele não alcançou ainda plenamente o desenvolvimento desses 4 arquétipos, do rei, do guerreiro, do mago, do amante, também a mulher não chegou ao ponto da companheira. A companheira, ela tem um projeto pessoal de desenvolvimento e ela não depende absolutamente de nada para que ela possa seguir o seu papel do feminino real. Outra obra também esgotada, que fala exatamente sobre o feminino, sobre o masculino pleno, é o João de Ferro, do Robert Bly, também esgotado, como eu estou dizendo. João de Ferro é uma história que se conta que em determinada época o homem precisa de roubar a chave da jaula do João de Ferro, ele está enterrado, ele está preso numa jaula, enterrada no quintal. E a chave da jaula está debaixo do travesseiro da mãe. Então ele consegue roubar a chave, ele consegue desenterrar o João de Ferro, abrir a jaula, o João de Ferro o coloca nos ombros e ele nunca mais volta. Quer dizer, isso não é uma história para ser compreendida ao pé da letra. Ele não volta mais para aquele conforto da relação materna. É muito importante compreender, porque em muitos casos, na maioria dos casos, a rebeldia contra o poder da maternidade começa muito cedo. Essa obra, O Rei Guerreiro Mago Amante, os autores escreveram um livro de cada, um sobre o rei, um sobre o guerreiro, um sobre o mago, um sobre o amante. Só foi traduzido esse aqui, O Rei Dentro de Nós. Esse material aparece na trilogia do Senhor dos Anéis, não é? Especificamente no terceiro filme da trilogia, O Retorno do Rei. Não é? Então, a construção do rei através da luta, da guerra, das batalhas, da superação,
de assumir a responsabilidade pela comunidade e de exercer o seu papel. Então, dentre a história, nós temos alguns personagens, alguns homens, identificados com o arquétipo do rei na sua plenitude. É o caso do Mandela, é o caso do Abraham Lincoln nos Estados Unidos, é o caso de Winston Churchill, principalmente na Segunda Guerra, Mahatma Gandhi, com certeza alguns cientistas, como Albert Sabin, que ao estudar e descobrir a vacina contra a poliomielite doou para a humanidade, artistas que marcaram o mundo e tantos outros que tinham a ideia de produzir alguma coisa que mudou a história da humanidade. Quanto à questão da solução do complexo materno, como eu disse há pouco, que é um trabalho individual do homem, ele passa inicialmente por compreender. E no livro A Passagem do Meio, exatamente na página 99, 100, James Hollis, que escreve livros profundos, mas de fácil entendimento, ele vai falar nessa herança da família, sobre a qual nós precisamos de curar. Então, muitos de nós, como ele diz no início desse texto, na página 99, tivemos pais feridos que não foram capazes de satisfazer as nossas necessidades de carinho e poder. Então, o que chama de passagem do meio não é muito cronológico, pode acontecer antes dos 40, pode acontecer depois dos 60, é um processo de renascimento. É um trabalho individual e que ele só pode ser feito a partir de um estado de consciência, inicialmente a consciência da existência da mente inconsciente. O conhecimento intelectual da mente inconsciente, estruturada de uma forma muito clara há mais de 100 anos pelo Freud e continuada pelos seus seguidores, depois pelo Jung e outros seguidores, a diferença é que o Freud entendia que o homem na sua velhice, a frustração era certa, era uma coisa que ele não conseguia livrar, e o Jung entende que existe uma função transcendente que era infinito, que essa função era infinita, então dava sempre uma oportunidade para o homem renascer. Porém, essa obra individual do renascimento, da passagem do meio, ela sempre é marcada por uma crise existencial, uma perda, seja material, seja uma perda afetiva, seja às vezes uma falta de interesse pelos papéis até então desempenhados, como aconteceu com Jung, e todas as coisas que envelhecem ou que elas não são possíveis de serem realizadas da forma que a pessoa sonhou, elas oferecem uma oportunidade de fazer uma mudança. E essa mudança ela só dá se a pessoa tem consciência de quais são os fatores que levaram ela àquela questão e se ela aceitar fazer essa mudança. É claro que isso é a parte mais difícil, porque a parte da personalidade, o ego, a personalidade que tem todos os recursos à sua mão, o tempo, a inteligência, o dinheiro e tudo mais, ele tem naturalmente um programa possessivo. É por isso que é difícil dele aceitar novas questões, ainda mais uma questão fundamental, que ele entender que ele não é pleno
no seu conhecimento e no seu poder. E que, na verdade, existe uma série de fragmentações dele, da própria pessoa, do ego, reprimida no inconsciente, que precisam de ser atendidas. Essa parte que também é um arquétipo que está reprimido no seu conjunto, na sua totalidade, é que se chama de sombra. Tem um filme que explica mais ou menos, que é o Efeito Sombra, que está no YouTube, e tem um outro livro esgotado, que é O Encontro da Sombra. E a filosofia, ela vai mostrar, somente no trabalho de Nietzsche, assim falou, ou assim falava Zaratustra, cada hora parece de uma forma. Então, aí ele vai dizer que aquilo que não te mata te fortalece, e principalmente que existem muitos caminhos, mas que você não deve aceitar que lhe seja dado, porque aquele que não tem caminho, qualquer caminho serve. Isso é análogo ao que está no Novo Testamento. A casa do meu pai tem muitas moradas. Quer dizer, cada um de nós tem uma identidade primordial, que é a criança divina. Essa história de cada pessoa é uma história individual, e os sonhos de cada pessoa também são individuais. Embora muitas pessoas possam sonhar, às vezes, com um símbolo, o mesmo símbolo, ele não tem efetivamente o mesmo tipo de significado, porque a circunstância de cada um que sonhou é diferente do outro. O Puer, a Eterno, em alguns casos, ele manifesta uma outra parte extremamente prejudicial, que é a falta de continuidade nos seus planos. Ou seja, ele desiste dos seus planos e começa outro, e no final ele não consegue fazer, que é a procrastinação. A procrastinação, ela acontece por uma falta interna de confiança, que alguns teóricos chamam de pacto de vingança. O pacto de vingança contra si próprio, que ele entende que ele não tem direito. Esse material todo é inconsciente, então ele não consegue, ele não acredita. A primeira questão fundamental, que o homem não se reconhece como ter direito, é exatamente a sua identidade divina. Então, sobre essa questão, enquanto ele não se apropria da sua identidade, esse talvez seja o caminho de cura mais rápido e mais profundo do Puer. Porque em muitos casos ele pode ir lutando e trabalhando, acolhendo as partes que estão reprimidas e devolvendo essa energia para a sua personalidade, e ele só consegue fazer isso, como eu disse, individualmente, mas ao mesmo tempo ele tem que se apropriar da sua realidade. Aí nós lutamos contra uma questão institucional generalizada, que desde cedo, pelo processo de educação, tanto a educação propriamente dita pela escola, pela família, como a educação religiosa, eles não empoderam a criança da sua verdadeira identidade. Então, ela é obrigada a desenvolver uma personalidade provisória, que na maioria dos casos acaba sendo a personalidade que vai guiar a sua vida, e ela só consegue se livrar disso através de começar a trabalhar com todo esse material reprimido. O caminho, o grande atalho, não é identificar a existência dessa identidade primordial, a criança eterna, ou a criança divina, ou a criança interior. Hoje se fala muito sobre esse tema,
também existe um outro material escrito sobre isso também, esgotado. Parece que os livros estão todos esgotados, né? E é verdade. Eu tenho todos eles aqui. Eu tenho mais do que esses, inclusive. E o que eu busco realmente é compreender um atalho. Semana eu atendi um rapaz de 20 anos, os pais separados, e ele mostrava uma fragilidade enorme. Não consegue sair de casa, mora com a mãe leva para todo lugar, ele não pega o metrô, ele não pega o ônibus, ele não sai, ele fica em casa jogando, não consegue estudar. Então eu reuni os pais, expliquei o processo todo, qual que seria o papel de cada um, mas é muito difícil da gente aceitar alguma coisa, né? E eu não vejo uma outra forma de trabalhar a não ser dar oportunidade à pessoa para ela desenvolver a própria consciência dela. Então, depois que nós fizemos um acordo que cada um faria o seu papel, porque o pai já casou de novo, já tem uma mulher bem mais jovem que não aceita o rapaz, e já tem um outro filhinho, e o rapaz então ele desenvolve uma necessidade de ser herói. Ele é uma pessoa tranquila, mas há um processo profundo de retardamento, uma coisa assim, como se o mundo não existisse para ele, como se tudo tivesse resolvido e tudo vai aparecer para ele de repente. Então, no momento que eu fui fazer o primeiro encontro, eu vi que ele não tinha nenhuma condição de poder entender e nem de trabalhar. Embora a primeira coisa que a pessoa ela precisa de entender é a existência dessas duas mentes. Uma que trabalha durante a vigília e outra que trabalha quando a gente está no sono, né? Tem uma outra obra, essa obra é fácil de entender e também nem precisa ler a obra toda, basta entrar no YouTube e colocar a cientista que curou o seu próprio cérebro. É a história da Jill Bolte Taylor, uma pesquisadora americana que teve um AVC e, mesmo sabendo que as funções da fala, várias outras funções ela foi perdendo, por uma questão particular, ela começou a acionar inconscientemente, sem saber, sem querer, o lado direito do cérebro, que é o lado nosso que está praticamente parado, que é o lado artístico, que é o lado da intuição. No homem é o lado feminino que ele precisa de desenvolver, porque a parte mais rápida para o homem trabalhar com o complexo materno é cuidar do feminino interno. Mas no momento que se fala da questão da contrassexualidade interna, o homem ele vai pegar essa ideia ao pé da letra, literalmente. Ele vai ficar achando que ele está falando sobre homossexualidade. E eu já disse no início, que eu comecei a falar, que a masculinidade assertiva ela é uma certeza absoluta que a pessoa não tem consciência da sua masculinidade. Por isso ele muitas vezes exige sempre ser reconhecido no trânsito, ele briga no restaurante, tudo para ele tem que ser muito certo. E no final, às vezes, ele fica lutando. Ele vai nessas lutas primitivas que muitas vezes faz muito sucesso, as pessoas gostam muito de ver, não é? E ali ele fica, ele tem aquele prazer de socar o outro homem ou de ser socado por ele, dependendo da relação sadomasoquista, né, que acontece ali. É claro que o desenvolvimento da masculinidade plena, passando por essa crise existencial da identidade masculina, ela é a única forma, só mesmo depois que o homem entende que ele não é identificado pelo poder, pela quantidade de dinheiro, pela força dos músculos,
por todas as suas façanhas esportivas e outras mais, é que ele começa a voltar para ele e desenvolver um pouco a parte intelectual e começa a sair disso. Então, essa crise generalizada que eu falei não é um caos. Ela é a revelação de alguma coisa que tem que ser trabalhada, que tem que ser organizada, que tem que ser trazida à consciência para que ela possa ser resolvida. O Puer, a Eterno, ele no fundo ele vive com um problema de baixa estima que ele pensa que é uma autoestima. Então ele precisa o tempo todo estar cercado disso. A gente vê, por exemplo, em muitos desses documentários que passam, daqueles homens, por exemplo, que querem viver no Alasca, sobre aquele regime climático difícil, sobre a escassez de alimento, que eles invadem o território dos ursos e eles querem caçar, eles querem transformar aquilo, né? Então aquilo é o exercício. Eles deixam aquelas barbas enormes, vão dando aqueles nós, aquelas tranças nas barbas e mostrando a capacidade deles de transformar o ambiente, tudo, né? Hoje agredir o ambiente, algumas pessoas veem desse jeito, de enfrentar as intempéries todas. Aquilo é o exercício claro do Puer. Eles se juntam ali, às vezes já numa idade avançada, aquilo tomou conta deles de um jeito que aquilo é a identidade deles, não conseguem se livrar daquilo ali. Dentre aqueles que trabalham em atendimento a esses grupos, a nossa obrigação é olhar como um fenômeno. Nós não podemos criar um julgamento sobre a dificuldade da pessoa, sobre as questões das pessoas, né? Que geralmente ela se manifesta sempre, na maioria das vezes, nos relacionamentos. A incapacidade dele entender a mulher, dele entender o feminino. Então o feminino interno dele, o arquétipo Jung chamou de ânima, ela vira na verdade uma bruxa e acaba com ele. Então essa é a história da mitologia, que a Medusa ela transforma os homens em pedra. Ao olhar, quem olhar para ela vira pedra, né? Quer dizer, quem não tem condição de acolher o feminino, e esse acolhimento do feminino começa no feminino interno, né? Não há, na verdade, em nenhuma época da humanidade que o feminino pôde ser afastado e alguma coisa foi construída sem isso. Então, a cura do Puer passa pela relação com a mulher mortal, natural, com todas as implicações difíceis que os relacionamentos envolvem, e principalmente dele conseguir cuidar da possessividade da maternidade, dele compreender e dele conseguir se livrar pela consciência, cuidando inclusive da própria mãe dele. Sob a sombra de Saturno, o Dr. Hollis, ele fala amplamente sobre esse tema. Esse livro pode ser encontrado, o livro do Puer, do Hillman, pode ser encontrado, o Puer, a Eterno, da Von Franz, pode ser encontrado. Ela fala, por exemplo, analisando a obra do Pequeno Príncipe, que, embora seja uma obra poética belíssima, na verdade ela mostra que é o sofrimento de um homem nostálgico que queria ter a parte infantil acolhida. E na análise que ela faz de cada parte do livro,
de cada parte do Pequeno Príncipe, da história, ela mostra então que essa questão de não resolver o masculino faz com que ele se transforme num piloto e ele acaba, morre sob o Mediterrâneo, desaparece, não é encontrado, mas então ela fala, ele desapareceu tragado pelo feminino, ou seja, pelo ar e pela água, que na conjunção dos elementos, a terra e o fogo são masculinos e a água e o ar são os femininos, são a parte feminina dos elementos. Enquanto a água alimenta a terra, o ar alimenta o fogo. Essa é a questão fundamental que constrói o Pua. O Pua, então, é um sonhador. E o sonho dele não tem limite. Ele não tem raiz, ele não tem como. Ele não tem conhecimento da estrutura psíquica. Ele não tem conhecimento da parte da contrassexualidade interna, da ânima. Ele não tem uma determinação e nenhum propósito. Não é? E os homens que são muito marcados por esse arquétipo, geralmente eles terminam como numa dessas aventuras. Né? Esse tema, ele é um tema importante, apaixonante, faz parte do desenvolvimento, é um momento da humanidade, dentro do reino animal nós encontramos também aqueles que são os macho-alfas, organizados com o poder. Então a natureza é uma coisa natural que constrói essa identidade. Ela não é de fato uma patologia, mas ela precisa ser transcendida. Então o menino que brinca fora da hora, que enquanto está se cuidando de uma coisa séria, ele está querendo fazer piada numa reunião de negócio, no momento que precisa dele, ele precisa de ser cuidado nesse sentido. Não é? E o complexo materno impede, hoje em dia principalmente, que ficou tão evidente, impede que ele assuma o seu papel, que ele vá para o mundo nos ombros do João de Ferro. Essa é a questão fundamental da história. Muito obrigado. Eu procurei falar dos temas principais, dos pontos principais sobre esse tema. É um tema que eu ocupo dele há mais de 20 anos. Eu confesso que o livro do Pua foi um livro que marcou uma mudança profunda na minha vida. De repente eu me vi envolvido com tudo que estava naquele livro, com tudo que atrapalhava. E foi muito difícil, e ainda tem muita coisa a ser resolvida. Nós somos seres poderosos e infinitos. Quando nós mergulhamos na nossa mente, nós mergulhamos num grande universo. E cada vez mais nós adquirimos uma capacidade, uma velocidade de nos conhecer cada vez maior. Isso nos leva a uma coisa importantíssima, que é o desapego, que eu já disse aqui, que não é a pessoa ser pobre, não ter nada, porque a pobreza acaba sendo uma vergonha perante Deus, o Pai que nos criou e que criou todo o universo. Mas o desapego é que nada nos identifica, a não ser a relação com nós mesmos. Muito obrigado. Podendo, não deixa de visitar o nosso blog, blogdoosmar.com.br. Aquelas pessoas que me conhecem, fique à vontade para entrar em contato. E quem quiser cópia desses livros, eu providencio. Já tem muito tempo que eles estão esgotados e eu conheço esse